um PowerPoint para vocês poderem acompanhar melhor um pouco. Eu queria bater um papo com vocês sobre a espiritualidade no livro dos Salmos. O livro dos Salmos, possivelmente, seja um dos mais lidos por todos os cristãos em todos os lugares do mundo, né? E eu acho que há muito boas razões para que seja assim, porque se trata de um livro que reflete muito das experiências cotidianas dos cristãos e de todas as demais pessoas. É um livro que traz ensinos preciosos, está cheio de poesia e de canções, mas também ele está cheio de desilusões, dúvidas, dores e sofrimentos. Mas, acima de todas as boas ou difíceis experiências humanas, o livro dos Salmos nos revela traços da personalidade e da obra de Deus que nos guiam ao arrependimento, à confissão e à adoração. Então, eu queria dividir o nosso estudo em duas partes. A primeira parte é essa, uma anatomia de todas as partes da alma. E eu queria começar com a primeira frase do livro dos Salmos, Salmo capítulo 1, versículo 1, quando diz: como é feliz aquele que, como é feliz, né? Ou bem-aventurado, né? Bem-aventurado o homem que. As primeiras palavras do livro são palavras muito alentadoras e nos ajudam a introduzir-nos à leitura e à oração desse precioso texto. Feliz ou bem-aventurado é a palavra com que Deus nos abre as portas da sua revelação, conforme o livro dos Salmos. Por se tratar das primeiras palavras de todo o livro, nós compreendemos que esse livro foi composto e escrito com o objetivo de levar o povo de Deus a uma reflexão acerca da sua própria vida e luta, da sua piedade e espiritualidade, acerca das suas alegrias e tristezas, das suas expectativas imediatas e futuras. É um livro que, de alguma maneira, reflete a alma humana, ou a alma do cristão. Eu tirei esse tema do comentário de Calvino. Calvino, na introdução do seu comentário aos Salmos, ele expressa a sua opinião e o seu sentimento sobre todo o livro com as seguintes palavras que eu vou citar. Diz Calvino: tenho por costume denominar este livro, e não creio que de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém, porventura, tenha participado, que não esteja aí representada como num espelho. Ou melhor, o Espírito Santo aqui extirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. As demais partes da Escritura contêm os mandamentos, os quais Deus ordenou a seus servos que nos anunciassem. Aqui, porém, os profetas mesmos, visto que são descritos falando com Deus e pondo a descoberto todos os seus mais íntimos pensamentos e afeições, convidam, ou melhor, atraem cada um de nós a fazer um exame de si mesmo individualmente, a fim de que nenhuma das muitas debilidades a que estamos sujeitos e nenhum dos muitos vícios aos quais estamos jungidos permaneça oculto. Palavras de Calvino, né? Ele nos convida a ler os Salmos, ele nos convida a expor-nos aos seus ensinos, nos conduz inevitavelmente a conhecer-nos melhor, também como igreja, a aumentar a compreensão e a experiência de viver a igreja como verdadeiro povo de Deus. Elementos da vida eclesial, como o louvor, o culto e a adoração, a comunhão e o reconhecimento mútuos de que formamos uma irmandade unida pela fé em Cristo,
a necessária confissão, o perdão, a aceitação mútua, o serviço consagrado e a entrega das nossas vidas uns pelos outros. Tudo isso, meus irmãos, forma parte da nossa leitura dos Salmos. E esses elementos vão sendo formatados na nossa vida por essa leitura. Feliz ou bem-aventurado o homem e a mulher, feliz ou bem-aventurado as crianças, os jovens, os adultos e os anciãos. É um livro que nos guia em nossa intensa busca pela bem-aventurança e pela felicidade. Um livro que nos leva a abrir o coração e a examiná-lo cuidadosamente diante de Deus e dos seus mandamentos. Um livro que nos torna abençoados e agradecidos, como disse Calvino, quando todos os esconderijos se põem a descoberto e o coração é trazido à claridade e purgado da mais perniciosa das infecções, que é a hipocrisia. Essa é a leitura dos Salmos. Feliz ou bem-aventurado são termos sinônimos. Mas é a primeira palavra que lemos no livro dos Salmos. Isso é muito importante. Como seres humanos, como todos os demais, dedicamos muito tempo, muito esforço, muito recurso nessa permanente busca pela felicidade. A felicidade é um bem praticamente inalcançável pelos seres humanos. O ser humano está sempre envolvido com suas lutas e dores, e muito poucas vezes alcança essa tão desejada felicidade. Talvez seja por isso que a felicidade se converteu apenas em momentos felizes que nós vivemos de tempos em tempos, enquanto arrastamos vida fora nossas vidas de frustração e de dor. Entretanto, o livro dos Salmos, ao abrir esse primeiro versículo e ler sua primeira palavra, nos vemos tomados por todo o seu texto, por todo o seu ensino. O Senhor nos propõe, o Senhor nos garante uma vida de verdadeira felicidade. Essa é a proposta inicial do livro dos Salmos. Uma anatomia de todas as partes da alma. Creio que essa é a melhor abordagem para começar a ler os Salmos, onde buscar a felicidade é abrir-nos totalmente e dedicar-nos de forma entregada a Deus. Pois por centenas e centenas de anos de experiências cristãs que foram sendo acumuladas em seus poemas, nós entramos em contato com seus autores, com esses poetas, que derivaram daí o ânimo para suas tarefas, a força para suas cargas, o valor para suas batalhas, o consolo para suas tristezas, a luz para sua viagem e a esperança para suas aventuras. Portanto, um livro com profundo caráter devocional. Como vemos, por exemplo, em alguns rápidos exemplos. Por exemplo, ao fugir do seu filho Absalão, que o perseguia de morte, Davi escreve com um tom fortemente melancólico. Ele diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelaram contra mim. Muitos são os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. E esse mesmo Davi, que matou o gigante, agora se derrete diante de Deus com um lamento, que também é uma oração, reconhecendo a sua pequenez e a sua insuficiência. Aqui temos dor nessas palavras de Davi, temos lamento, temos esse sentido de insuficiência e temos também a devoção a Deus. Uma devoção que se vê nos versículos seguintes, quando ele diz: mas tu, Senhor, és o escudo. No Salmo 66, o poeta expressa sua devoção a Deus, cantando a beleza e a necessidade de uma vida de oração. Diz: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantai salmos ao seu glorioso nome. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Mas além de uma vida de oração, os salmos também nos falam de outras formas de devoção, como, por exemplo, a comunhão cristã. Salmo 133, tão conhecido de todos nós, né?
Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Para a devoção do saltério, não é possível ser um cristão e viver separado da communio sanctorum. É impressionante o Salmo 136. Esse Salmo 136 repete por 26 vezes, uma vez em cada versículo, que o seu amor ou a sua misericórdia dura para sempre. Que tremenda essa visão que o salmista comparte conosco ao afirmar e ao firmar a sua fé na eterna misericórdia e no amor de Deus. Misericórdia e amor manifestados ao longo de toda a sua história de salvação. Uma história de salvação que ele veio escrevendo geração após geração. Por fim, o Salmo 150, que fecha a poesia, afirmando que tudo que tem vida louve ao Senhor, aleluia. Então, nós estamos diante de um livro que nos oferece uma profunda radiografia e uma anatomia de todas as partes da alma humana. Mas, em segundo lugar, eu queria comentar também que, além de ser uma anatomia de todas as partes da alma, é também uma anatomia de todas as partes da vida cristã. Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Tem um errinho aqui. Os filhos dos homens. Ainda que Deus odeia a quem ama a injustiça, nós estamos no Salmo 11, no versículo 5, diz que Deus odeia a quem ama a injustiça. Mas ainda que Deus odeia a quem ama a injustiça, todos os que encontram na sua justiça o caminho eterno para suas vidas, podem afirmar sem temor algum, versículo 1, que no Senhor me refugio. Nesse sentido, o Salmo 11 nos abre a porta para que possamos ver um caminho cristão, um caminho de vidas justificadas pela justiça divina exercida por Cristo. Dessa forma, nós encontramos no saltério também uma anatomia de todas as partes da vida cristã, através de inúmeros elementos de espiritualidade verdadeiramente cristãs, aos que devemos atender com bastante atenção, porque elas nos oferecem um sólido fundamento para a vida cristã, ao nos desafiar, através das suas palavras, a fortalecer e renovar diante de Deus toda a nossa vida. Queria compartilhar pelo menos 4 elementos dessa espiritualidade cristã que vemos no livro dos Salmos. A primeira delas é uma espiritualidade teocêntrica. A espiritualidade ou a religiosidade dos Salmos se centra fundamentalmente na pessoa e na obra de Deus. Em nossos dias, essa afirmação pode chocar a muita gente, inclusive a muitos de nós cristãos evangélicos, já que o que está instituído é uma espiritualidade antropocêntrica, ou seja, uma espiritualidade centrada nas emoções humanas. Hoje parece que o ser humano já não tem raciocínio, é pura emoção e sentimento. Por isso, uma espiritualidade que produz ou que propõe um super bem-estar físico, emocional e estético é o que está na moda, é o que guia a nossa religiosidade, é o que define os critérios de leitura e interpretação da Bíblia. Mas nos Salmos nós vemos justamente o contrário. A espiritualidade sã e verdadeira centraliza-se na pessoa de Deus, em sua obra redentora, em sua vontade para as nossas vidas, em sua palavra e em seu culto. Alguns exemplos que nós podemos tirar do livro de Salmos
para observar essa espiritualidade centralizada na pessoa e na obra de Deus. Primeiro, nós não podemos evitar ter em Deus o nosso refúgio e fortaleza. Não podemos evitar, né? Deus, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Ao clamar a Deus pelos nossos pecados, encontramos a ocasião perfeita, a ocasião natural, para ver a compaixão divina pelas pessoas afetadas pela nossa maldade. Por exemplo, Salmo 69, versículo 6, quando diz o salmista: não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. O cristão se dispõe a sofrer pelos insultos, sofrer insultos por Deus. Nesse mesmo Salmo 69, versículo 7, disse o poeta: por ti suporto zombarias. O cristão se consome pelo zelo da casa de Deus, versículo 9 desse Salmo: o zelo da tua casa me consome. O que o poeta e o cristão estão buscando aqui é a glória de Deus. É a glória de Deus. Deus é o centro. A glória de Deus precisa ser buscada. O Salmo 115, versículo 1, nos mostra essa realidade. Diz o Salmo: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu nome e por tua fidelidade. Se vamos a seguir o caminho cristão dos Salmos, devemos, então, centralizar-nos em Deus e não em nós mesmos. Esse é um dos grandes desafios, não só da teologia, mas também da prática de vida cristã e do trabalho pastoral nos nossos dias. Centralizar-nos em Deus e não em nós mesmos. Em segundo lugar, podemos falar de uma espiritualidade devocional. Os salmos não escondem a necessidade de uma vida cristã com forte devoção a Deus, de jeito nenhum, já que esta é uma realidade que se deriva da centralidade de Deus na vida do seu povo. Então, nesse sentido, os salmos são também profundamente pessoais na forma como vivemos a religião e a espiritualidade cristã. Salmos como o 19, onde há uma fortíssima ênfase nos efeitos da palavra de Deus na vida de cada cristão, exatamente, podemos dizer o mesmo do Salmo 119, vemos que a presença e os efeitos da palavra de Deus se expandem a cada dimensão e a cada segmento das nossas vidas, conformando tudo, dando forma a tudo, dando a toda a nossa vida o contorno da vontade de Deus. Os conhecidos Salmos de Lamentações nos mostram também essa mesma realidade. O salmista, nesses salmos, expressa, sem esses clichês evangélicos, né? Expressa as suas dúvidas, as suas raivas, as suas dores, lamenta profundamente o seu pecado que se converte depois em humilde e sincera confissão de toda a sua vida diante de Deus. Salmo 38, versículos 1, 2 e 3, por exemplo, diz: Senhor, não me repreendas em teu furor, nem me disciplines em tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa dos meus pecados. Igualmente, o Salmo 88, onde vemos como o poeta se sente preso pelo poder da própria morte, separado da mão de Deus, como se Deus não estivesse com ele, como se Deus não o ajudasse nesse momento de angústia. Nesse Salmo 88, encontramos algumas expressões
terríveis e fortes. Por exemplo, o versículo 5, ele diz, já não te lembras, falando de Deus, tu me pusiste me pusiste numa cova, na cova mais profunda. A tua ira pesa sobre mim. Versículo 7. Versículo 8. Afastaste de mim os meus melhores amigos. Mas essa situação de dor, de lamento, de sentir-se desprestigiado pelo próprio Deus, lhe serviu e nos serve também a nós para crescer e aperfeiçoar nossas vidas na devoção a Deus. Como versículo 1 desse salmo, como Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Ele encontra espaço na sua devoção de pensar, incluso afirmar, que Deus já não se lembrava dele, que Deus o mandou para uma cova profunda, que a mão de Deus pesava, que Deus o afastou dele, inclusive, seus melhores amigos, mas era o Deus da sua salvação, o Deus a quem ele clamava dia e noite. Mas essa devoção também se vê através das ações de graças, através do louvor. É notório, ainda que não muito fácil de explicar, mas é notório que muitos salmos de lamentações, como, por exemplo, o Salmo 22, também o Salmo 28, terminam com uma positiva fórmula de gratidão a Deus. O povo de Deus tem muito o que agradecer a Deus e louvá-lo. Por isso, Salmo 50, 14, por isso, oferece a Deus em sacrifício a sua gratidão. Por isso, Salmo 69, 30, louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Por isso, Salmo 100, versículo 4, entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Salmo 109, 30, em alta voz darei muitas graças ao Senhor, no meio da assembleia eu o louvarei. Salmos 146 ao 150, que são salmos de conclusão, conhecidos como salmos de ação de graça, todos eles começam e terminam com a mesma expressão, aleluia, louvado seja o Senhor. A devoção cristã nos salmos é uma devoção, portanto, agradecida. Além disso, a devoção cristã nos salmos, meus irmãos, é sem dúvida o reconhecimento arrependido e a confissão dos nossos pecados a Deus. Salmos como o 32 e o 51 claramente nos conduzem a um reconhecimento humilde dos nossos pecados e a consequente confissão diante de Deus. Salmo 32, 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. A vida devocional é uma vida de constante confissão a Deus. Mas vemos também que nos Salmos nós encontramos uma espiritualidade que se manifesta também através do culto e da comunhão. Então, observamos a espiritualidade teocêntrica, essa dimensão também devocional da espiritualidade, e agora falamos da espiritualidade de culto e comunhão. Na nossa época se divulgou a falsa notícia de que podemos ser cristãos sozinhos, desvinculados da communio sanctorum. Hoje já não é necessário estar comprometido com uma igreja local. Já não é necessário. É suficiente ouvir as mensagens de YouTube ou abastecer-nos das mensagenzinhas de autoajuda que chegam por WhatsApp. Nos Salmos, entretanto, o que nós vemos é que a devoção pessoal sem culto público e sem a comunhão com outros irmãos
se transforma em uma devoção egoístamente não cristã. A religião dos Salmos se fundamenta em uma espiritualidade de comunhão e de culto. Nesse sentido, a religião individual se vê como um aspecto ou apenas uma função da comunidade. É uma função de cada um dentro da comunidade de adoradores, como uma piedade pessoal, nutrida pela comunhão do piedoso com outros piedosos que juntos adoram ao Senhor. O Salmo 35, versículo 18, nos ajuda a ver essa dimensão. Ele diz: eu te darei graças na grande assembleia. No meio de grande multidão te louvarei. Ele não vai louvar sozinho, ele não vai louvar independente dos outros, ele vai exercer a sua espiritualidade, religiosidade, no meio da grande assembleia, no meio da grande multidão. Salmo 22, versículo 22 e 25, diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Novamente, né, a igreja reunida. Salmo 40, versículo 9, versículo 10, diz o poeta: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Essa grande congregação é o ambiente onde nós podemos crescer na espiritualidade. Portanto, nós encontramos nos Salmos uma religião cultica, antes que uma religião que privilegia o uso privado da fé. Quero contemplar-te no santuário, diz o Salmo 63, 2. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. É como se ele dissesse: se eu não estiver no santuário com os meus irmãos, eu não vou contemplar devidamente a glória de Deus. Salmo 122, 1. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Super conhecido esse versículo, né? Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. Aquele que comunga da graça de Cristo e da fé com outros irmãos se sente saciado, portanto, pela riqueza espiritual do encontro pessoal e comunitário com Deus Santíssimo. Algo muito parecido é o que lemos também no Salmo 65, versículo 4, quando diz: como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. O Salmo tem essa dimensão muito clara ao afirmar que os malvados não poderão manter-se na presença de Deus, devido ao seu pecado e à sua transgressão, mas que eu, porém, pelo teu grande amor, diz o poeta, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. 2 vezes agora usamos a palavra templo, tiramos essa palavra do texto dos Salmos. No Antigo Testamento, obviamente, o conceito de templo no Antigo Testamento era diferente do conceito que tem no Novo, né? Mas no Antigo Testamento, ainda que o templo físico fosse um sinal da presença de Deus na vida do seu povo, no meio do seu povo, o mais importante não era a existência própria de um templo físico, mas sim a presença de Deus com o seu povo. Isso era mais forte do que a própria realidade física de um lugar chamado templo. No Novo Testamento, a existência de templos ou locais de cultos já não indicam nem sinalizam a presença de Deus, sendo que Deus está permanentemente presente no coração do crente e de sua igreja reunida em adoração. Entretanto, essa intensidade cultica
e de comunhão que nós vemos nos Salmos, isso não se substitui no Novo Testamento, nem nos nossos dias, por esse religiosidade soberba e individualizada que vivemos atualmente. Antes, encontramos no Novo Testamento a igual igual necessidade de expressar e de viver a fé em comunidade e em cultos públicos. Por fim, gostaria de comentar a espiritualidade ética e profética. Se vamos falar ou ler os Salmos buscando essa anatomia de todas as partes da vida cristã, ao menos temos que passar por essa espiritualidade teocêntrica, devocional, de culto e comunhão, e também de ética e profecia. Eu acho que outra grande perda dos nossos dias, devido à espiritualidade individualista e egoísta que se estabeleceu no nosso meio, é o absoluto divórcio entre a fé e a ética. Elas se divorciaram, né? Algo que era inimaginável para os poetas dos Salmos. Para eles, ética e fé é como se fossem os dois lados da mesma realidade. Não tinha como separar nem divorciar essas duas realidades. Nos Salmos, nós encontramos um vínculo e a dependência existente entre uma elevada espiritualidade e uma elevada ética moral. Uma elevada espiritualidade implica em uma elevada ética moral. As palavras do Salmo 18, meus irmãos, versículo 23 e 24, são especiais enquanto a isso. Disse o poeta: tenho sido irrepreensível, isso é ética, para com ele, e guardei-me de praticar o mal, isso é ética, ou é fé, ambas coisas ao mesmo tempo. Versículo 24 diz: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. É clara a relação entre integridade e justiça pessoal, por um lado, e consagração a Deus e viver as suas bênçãos, por outro lado. A relação entre as duas coisas é perfeitamente clara aqui. Outros salmos também nos levam à mesma conclusão. Por exemplo, o Salmo 17, versículo 3. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que minha boca não pecará. Salmo 26, versículo 1. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Podemos orar assim, todos nós? Salmo 41, versículo 12. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Salmo 101, por fim, versículo 2. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Mas essa ética encharcada de fé, ou talvez dizendo ao contrário, mas é a mesma coisa, essa fé encharcada de ética, nos conduz a essa dimensão tão fundamental que é a profecia, como parte da espiritualidade sálmica. Uma vida de fé e de ética proclama, e isso é profecia, proclama as palavras e as obras e o reinado de Cristo sobre todos e sobre tudo, levando os seres humanos a prostrarem-se ante sua redenção. Salmo 22, versículo 7 diz: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações, isso aí lembra Gênesis 12, né, versículo 3, a promessa a Abraão, todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Salmo 65, versículo 5, tu nos respondes com temíveis feitos, ó Deus, nosso Salvador.
esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Salmo 66, versículo 4, afirma: toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Estes textos são apenas alguns que nos levam a compreender que a ética unida à fé gera um compromisso proclamador ou profético, no qual a mensagem da salvação de Deus por meio de Cristo não pode manter-se oculta às demais pessoas, de nenhuma forma. Então, essa espiritualidade que une fé e ética produz proclamação. Portanto, é uma espiritualidade profética, ou usando um termo mais do Novo Testamento, querigmática. É uma espiritualidade que leva às demais pessoas essa mensagem. Então, o que nós temos? Nós temos uma anatomia de todas as partes da alma humana quando lemos os Salmos. Os Salmos tratam de todos os tipos de emoções, de dúvidas, de medos, de temores, de louvor, de adoração, de busca, às vezes de busca ansiosa por uma resposta. Os Salmos tratam de todo tipo de emoções, de raciocínios da alma humana. Mas também os Salmos nos apresentam uma anatomia de todas as partes da própria vida cristã. Mencionei apenas 4 elementos dessa espiritualidade. Deus é o centro da espiritualidade da vida cristã nos Salmos. Essa vida é uma vida também de devoção, de confissão, de agradecimento, de louvor, de arrependimento. É uma vida que se vive em comunidade, não se vive só. É uma vida de culto público, uma vida de comunhão com os outros irmãos. É uma vida onde a fé e a ética vivem juntas, estão grudadas uma na outra e que produz a proclamação desse evangelho às outras pessoas. Então, nós podemos ler os poemas do Saltério. E quando lemos esses poemas, não temos como nos esconder de Deus. Não podemos ocultar da sua presença a maneira como compreendemos e vivemos a vida cristã. Ler os Salmos é como estudar a fundo a anatomia de todas as partes da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade. Deus não permite que fiquemos adormecidos ou acomodados com uma religiosidade medíocre que simplesmente busca satisfazer-se com migalhas, ou com individualismos egoístas, ou com emocionalismos que unicamente buscam a estética e a terapia. Não, nada disso. Nós somos uma comunidade de redimidos pelo sangue de Cristo, uma comunidade de santificados pela ação do Espírito, uma comunidade de irmãos e irmãs esperançados pelo dia final que nós aguardamos, de pessoas que vivem com fé e com ética, uma comunidade de proclamadores e profetas da salvação eterna do nosso Deus. Somos a comunidade que lê, que medita, que vive e que compartilha os poemas do Saltério, encontrando nessas palavras dos Salmos um vivo caminho de vida cristã. Somos a comunidade dos Salmos. Irmãos, que o Senhor Altíssimo nos abençoe ricamente através da nossa meditação nos Salmos. Que Deus os abençoe, que vocês possam ter um semestre muito abençoado também de estudo, né? E que em tudo o Senhor possa cuidar da vida de vocês. Deus os abençoe e muito obrigado, Rubens, não sei se o Saulo está por aí, demais irmãos, pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E, quando quiserem, estamos sempre à disposição.